Bom, a gente vai iniciar a aula de hoje, né, com essa história, que é uma história bem interessante para a gente, acredito que vai se relacionar conosco, né? E o tema é a caixa que ninguém abre, né? Então, conta-se a história de uma mulher que certa vez, ao organizar o antigo quarto dos pais, encontrou uma caixa escondida no alto do armário. Ela nunca tinha visto aquela caixa antes. Estava empoeirada, amarelada, quase esquecida. Curiosa, ela pegou a caixa. Era leve, mas trancada com fita grossa. Tinha um bilhete em cima. Não mexa aqui. Coisas sem importância. Ela sentiu o coração apertar, porque lá no fundo sabia que aquela caixa não guardava coisas sem importância. Ela guardava aquilo que ninguém teve coragem de olhar. Abriu e lá dentro encontrou cartas rasgadas, fotos antigas com rostos riscados, um caderno com páginas arrancadas, palavras duras escritas com raiva, objetos de alguém que sofreu calado. E naquele momento ela entendeu. Aquela caixa era o que a sua família nunca havia falado. Era a dor escondida. Era o trauma varrido para debaixo da rotina. Era o invisível que moldou quem ela se tornou, sem que ela percebesse. E ali, sozinha, com lágrimas nos olhos, ela disse em voz baixa: Eu vejo vocês, eu vejo tudo isso, mas não vou deixar que isso se repita comigo. Naquele dia, ela não só abriu a caixa, ela abriu um ciclo de cura que ninguém antes teve coragem de começar. Então, nem toda dor ela grita, mas toda dor ignorada vira prisão. Nem toda dor grita, mas toda dor ignorada vira uma prisão. E tem coisas que ninguém vê, mas você sente todos os dias. Aquela ansiedade que chega sem motivo, aquele aperto no peito quando tudo está indo bem, como se algo fosse dar errado a qualquer momento. Né? A gente sente lá de uma hora para outra aquele aperto no peito, né? Como se algo ruim ou como se algo de errado fosse acontecer a qualquer momento. Mas estava indo tão bem, estava indo tudo bem. Na verdade, está indo tudo bem. Mas inconscientemente a gente não se permite viver. E toda vez que a gente vai viver alguma coisa positiva, nós colocamos uma trava. Nós voltamos para dentro de uma prisão chamada passado. Ou nós voltamos para dentro de uma prisão chamada traumas. Ou voltamos para uma prisão chamada feridas não curadas. Então, a voz interna que te sabota bem na hora que você deveria avançar. Essa voz, ela vem e te sabota. Você fica, poxa, eu sei que eu posso vencer, mas eu nunca consigo vencer, então eu não vou arriscar. Poxa, eu sei que eu sou bom o suficiente para desenvolver alguma coisa. Mas nunca que eu faço, né, acontece de maneira boa, positiva. Nada que eu faço dá certo. Você fica se auto-sabotando, se colocando para baixo. Né? Você finge que está tudo certo. Você está lá, fingindo que está tudo certo. Trabalha, posta, resolve, ajuda todo mundo. Mas quando fecha a porta do quarto, alguma parte de você desaba. Então, ou seja, você fica se sabotando, você fica se colocando para baixo, você fica colocando máscaras na sua face, como nós falamos aqui semana passada. Né? Você fica usando máscaras.
a máscara da rejeição, né? A máscara da dor, né? A máscara da ansiedade. Você fica se colocando para baixo. E você nem sabe explicar o porquê. Não é? E tá lá. Então, você não está louco. Você só está ferido. E muitas vezes nós não temos esse entendimento. Porque assim, hoje nós temos dentro da internet, dentro de um mundo virtual ou digital, como queiram, várias propagandas. E que propagandas são essas? Ganhe dinheiro fácil. Você pode mudar de vida. Você pode fazer, vamos supor, 100 mil reais em um mês, 100 mil reais em uma semana. Você pode isso, você pode aquilo. Sempre te colocando para cima. E isso não está errado, é possível fazer. Tem gente fazendo, tem gente faturando milhões e milhões e milhões de reais com a internet. Não existe erro nisso. Isso está totalmente correto. Sendo que o problema, o nosso grande problema, não é explorar um mercado. O nosso grande problema é que nós não estamos preparados para viver isso. Por que nós não estamos preparados para viver isso? Porque nós estamos cheios de feridas. Feridas emocionais que vão sempre travar a nossa vida. Feridas emocionais que vai sempre nos fazer parar no próximo ponto. Então a gente inicia um projeto e para na metade do caminho. Eu não sei se tem pessoas aqui assim, que iniciam um projeto, vai, daqui a pouco desiste. Para na metade do caminho e já começa outro, e assim é a vida da pessoa. Isso é sinal de uma ferida emocional que ela não consegue resolver. Então, muitas pessoas elas querem empreender, né? Então, assim, a mentoria ela vai falar para empreendedores, para pessoas que querem mudar de vida, sendo que na maioria dos casos as mentorias elas vão vir com técnicas. Técnicas de quê? De vendas. Técnicas de como você apresentar o seu produto. Técnicas de como você faturar milhões, não sei aonde. Você pode usar essa ferramenta aqui e ficar rico. Sendo que isso é muito superficial. Você até pode conseguir levantar milhões de reais com esses cursos, com essas técnicas. A pergunta é: você está pronto para viver isso? O problema não é ganhar, o problema é manter. O problema não é chegar no topo, é se manter no topo. Então, muitas vezes, a nossa vida ela está pautada nas nossas dores. Então, nós iniciamos um processo muito bem e daqui a pouco nós estamos muito mal. Por quê? Por conta das feridas enraizadas dentro de nós. E nós precisamos ser curados e tratados. É por isso que nós vemos aqui uma maratona aqui já de um mês e meio praticamente. Aqui é o que? A sexta aula praticamente, falando sobre libertação, sobre cura, sobre perdão, sobre restauração, para que nós possamos realmente, na hora de produzir a riqueza, produzir uma riqueza verdadeira, sólida, edificada. E não levantar dinheiro. Porque dinheiro qualquer um pode levantar. Mas e riqueza? Quem é que constrói? Só constrói riqueza quem tem uma vida bem resolvida emocionalmente. Né? Você pode dizer assim, poxa, mas tem tanta gente que tem muito dinheiro. Tudo que elas têm é dinheiro. Mas eu não estou falando de dinheiro. Estou falando aqui de uma vida restaurada. Estou falando aqui de uma vida bem resolvida. E não é só com as pessoas, é com você. Tem tanta gente que está milionário, tem tanto dinheiro no banco, mas nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui na nossa reunião, essas pessoas estão querendo tirar a própria vida. Essas pessoas estão se entupindo de remédio. Essas pessoas estão se entupindo de drogas para tentar anestesiar a dor que elas sentem. Então não é sobre dinheiro, é sobre viver uma vida abundante. Então nós precisamos iniciar, né, o prédio pelo alicerce e não pelo último andar. Você precisa criar um alicerce na sua vida. E esse alicerce ela passa pela cura, pelo perdão, pela libertação, não só de traumas do passado, mas também de si próprio. Você precisa se perdoar.
Você precisa se amar, você precisa ter o autocuidado com você. E é por isso que nós tratamos tanto desse assunto, porque não vai adiantar você querer passar de nível se você não está pronto emocionalmente para viver. Então, você não está louco, você só está o quê? Ferido. E ferido por dentro, em lugares que nem sabia que existiam. Ferido por histórias antigas, não é? Falas duras, silêncios longos demais. Né? Ferida ou ferido por ter sido ignorado quando precisava ser acolhido. Né? Ferido por ter que ser forte cedo demais. Então, tem pessoas que desde a sua infância já vêm sofrendo abusos, traumas, né? Recebendo responsabilidades que ela não conseguia suportar, mesmo assim jogaram nas costas. Não é? Então, nós precisamos olhar para esse problema aqui e sarar esse problema. Né? Você foi, né, aprendendo a ignorar essas coisas, a seguir em frente mesmo sem estar inteiro, né? A cuidar de todo mundo, menos de você. Mas aí dentro ainda mora um vazio, um grito abafado. Né? Mora aí uma pergunta sem resposta, um nó na garganta que você aprendeu a esconder com os sorrisos. Curar o invisível, meu irmão, é ter uma coragem de se olhar nu, de se despir, de se olhar sem filtro, sem personagem, sem aquele papel de eu tô bem, já superei. Não, você não superou. Você só empurrou para o fundo, né? Ou para debaixo do tapete. Né? Você só aprendeu a funcionar com a dor aberta. Ou seja, a ferida está aberta e você não está nem sentindo mais ela, ou fingindo não sentir. Você já se acostumou tanto com aquilo ali que você nem sente mais. Mas a ferida está aberta. Entende? A ferida está aberta e vai infeccionar, vai gerar problemas. Uma hora a conta chega. E viver assim cansa, desgasta, amarga. E um dia a conta chega, vai ter a cobrança, entende? Então, a verdade ela tem que ser dita, né? E tem coisas que você nunca quis sentir. E é exatamente isso que precisa ser sentido para ser curado. Porque muitas vezes nós mascaramos o problema, né? Nós fingimos que ele não existe. Exemplo, dentro de um relacionamento, tem pessoas que acabaram um namoro ou um casamento. Em um mês, elas já estão com outras pessoas. Isso chama-se rebote. Então, ou seja, elas estão no rebote para fazer o quê? Para esquecer o outro. E aí elas trazem essas pessoas para a vida delas, para tentar anestesiar a dor que elas estão sentindo. E aí ela pega alguém que não tinha problema e joga dentro de um problema. E aí fica todo mundo agora tendo problema. Todo mundo ferido, todo mundo amargurado, todo mundo, né, entristecido. Por quê? Porque essa pessoa agora está tentando anestesiar essa dor, ao invés de reconhecer, né? Ao invés de dizer, poxa, eu preciso ser curado, eu preciso ser sarado, eu preciso de transformação. Aí o que ela faz? Ah, eu vou encher a minha cara agora de bebida, ah, eu vou me drogar, ah, eu vou agora criar fantasias para poder anular minha realidade. E esse é um grande problema que muitos seres humanos entram. Ao invés de reconhecer a sua dor, ao invés de reconhecer que precisa realmente ser transformado, eles vão fazer o quê? Mascarar. E aí, meu irmão, quando você quer ser um empreendedor, quando você quer ser um empresário, quando você quer criar o seu próprio negócio, o que é que vai acontecer? Todas essas feridas, elas vão entrar dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. Vai interferir nas vendas, vai interferir nos resultados, vai interferir em muitas áreas. Por quê? Porque o dono é machucado, porque o dono é ferido, porque o dono não sabe lidar com funcionários, porque tem empresas que não param funcionário lá dentro.
Porque o dono é ferido, ele não sabe falar com as pessoas, ele é ignorante, ele xinga todo mundo, ele é grosso, ele é arrogante, ele é prepotente. Ele tá lá. Por quê? Porque esse chefe aqui, ele é o quê? Ferido. Ele está machucado. Então, se eu quero enriquecer, se eu quero mudar de vida, eu preciso fazer o quê? Mudar a minha história. E como é que eu mudo a minha história? Reconhecendo que eu preciso ser curado. Ou seja, eu preciso olhar para dentro de mim e reconhecer as minhas feridas. Então você precisa chorar o que você não chorou. Exemplo, homem mesmo, ele tem uma dificuldade muito grande de derramar lágrimas. Por quê? Porque se ele chorar, vão dizer, você é fraco. Se você chorar, você é um covarde. Se você chorar, você, né, não tem capacidade de estar à frente de nada porque você não aguenta pressão. E essa pessoa ela vai viver amargurada a vida inteira porque ela não consegue chorar. Ela não consegue derramar uma lágrima. Ela não consegue reconhecer que está doendo. E aí vai somatizando aquilo ali, ó. Vai somatizando. Uma hora ela enlouquece. Uma hora a conta vai chegar. Não é falar o que nunca teve coragem de dizer. Ou seja, tem pessoas que têm nó na garganta porque elas nunca conseguem falar para as outras pessoas o que elas querem dizer. Né? Alguém xinga elas, ela fica calada, a fim de explodir, mas ela fica se segurando ali e dizer, não, não vou dizer. Às vezes ela está sendo prejudicada, alguém está contando uma mentira para ela ou sobre ela e ela não consegue se defender, ela não consegue externalizar. Por quê? Ela tem medo do que vão falar a respeito dela. Ela tem medo do que vão dizer dela. Ela tem medo do que vão pensar dela. E é um problema. Problema de quem? De quem vai pensar de você. Ó, se lixando para o que vão falar a meu respeito. Se lixando para o que vão dizer sobre mim. Se lixando, né, para a imagem que vão criar sobre mim. Entende? Então, assim, se a gente ficar pensando dessa forma, a gente nunca vai para lugar algum. E por que a gente recebe isso? Porque nós temos feridas que não foram tratadas. Ou seja, parar de proteger quem te feriu e admitir, eu preciso de cura. Né? Tem relacionamentos tóxicos aí dos pais, né? Pais e filhos, filhos e pais. Né? E a gente fica ali romantizando uma situação, quando na verdade a gente precisa dar um basta nisso. Tem pais que não querem deixar os filhos viverem mesmo depois de velhos. Tem filhos que mesmo depois de velhos não querem deixar os seus pais. Tudo isso aqui é problema emocional e precisa ser tratado. Você precisa reconhecer isso não é fraqueza, isso é só o começo de uma libertação ou o começo da sua libertação. O corpo sente o que a alma não diz. Você sente no estômago, sente na insônia, sente na compulsão, sente na procrastinação, na forma como desiste de si, ou no jeito como se cobra, como se tivesse que ser perfeito o tempo inteiro. Mas tudo isso é só um sintoma. Tem pessoas aí com problema estomacal, isso é emocional. Tem pessoas aí com insônia, não conseguem dormir, mesmo tomando remédio, não dorme. Emocional. Compulsão alimentícia ou alimentar, né? A pessoa está lá comendo o tempo inteiro, não consegue parar de comer. Procrastinação, preguiça o tempo todo, não consegue finalizar nada, começa, para no meio do caminho, nunca consegue chegar até o final do objetivo, sempre procrastinando, sempre se colocando para baixo, sempre se colocando para trás. Desistiu de si, tá aí o corpo cheio de problemas, cheio de mazela, né? Tem gente que desistiu tanto de si que nem banho quer tomar, não corta um cabelo, para quem é homem não faz uma barba, né? Não cuida de si. Né? Quando é mulher, tá lá vestindo a roupa do vereador de 2015 ainda. Meu Deus! Né? Não faz uma unha, não lava o cabelo, enfim, não se cuida, assim, ficou desleixado. Aí fala, meu marido não me procura, ah, eu não consigo arrumar um boyzinho. Quem vai entrar nesse problema?
Se você desistiu de você, minha irmã, meu irmão, quem vai lutar por você? Você não pode desistir de você. Você precisa cuidar de si. Você precisa olhar para dentro de você. Né? O real está no invisível, na criança que não foi ouvida, num adolescente que aprendeu a se calar, num adulto que agora carrega tudo isso sozinho. E a ciência já sabe, o trauma que não é tratado, ele se repete. O trauma que não é tratado, ele se repete. Então você não precisa repetir a dor. Você não precisa continuar carregando o que te colocaram nos ombros. Você não precisa viver anestesiado, funcionando como se a vida fosse só suportar a dor ou o problema. Você pode se libertar, mas vai doer antes de curar. Vai doer. Vai doer admitir que você foi machucado. Vai doer reviver essas emoções, essas coisas, mas vai libertar. Você não precisa saber como vai ser daqui para frente. Você só precisa escolher que não vai mais viver como antes. E é uma decisão sua. Diz assim, olha, eu não aceito mais essas coisas na minha vida. Olha só, o que você tolera não muda. Foi uma frase que eu trouxe comigo do ano de 2024. O que você tolera não muda. Tem pessoas que não te respeitam mais, por quê? Porque você tolera. Tem coisas que não mudam na sua vida, por quê? Porque você tolera. Tem situações na sua vida que não acontecem, por quê? Porque você tolera. E enquanto você está tolerando essas coisas, nada está mudando na sua vida. Nós já estamos aqui ó, no dia 13 de maio de 2025. Quantas coisas mudaram na sua vida? Quantas situações você conseguiu resolver? Quantos relacionamentos, que eu falo não só de namoro ou de casado, mas relacionamento no dia a dia, de pessoas que falam o que quer para você, xinga você, despreza você, menospreza você, e você continua aceitando essas coisas. Enquanto você não se posicionar e dizer acabou, basta, nada vai mudar na sua vida. É uma posição, você precisa tomar uma decisão. Você aceita tudo isso por quê? Porque existe uma ferida emocional aberta aí. Que disseram para você quando criança, olha, você tem que calar a boca. Você tem que aceitar isso e pronto. Você não tem direito de falar. Você não tem direito de abrir a boca. Olha, você mora de favor na minha casa. Eu sou o seu pai, eu sou a sua mãe. Me obedeça. Se não quiser, saia de casa. Parece ser palavras, né, normais, mas isso gerou uma ferida em você. Quando criança, de repente, te chamaram de burro. Você é muito burro. Você não consegue resolver absolutamente nada. Nada que você faz dá certo. Nada que você faz é correto. E aí o que acontece? Você cresceu dessa forma, totalmente inseguro. Não consegue ter personalidade em nada. Por quê? Se alguém fala mais alto que você, você baixa a cabeça e vai embora. Porque você não tem a confiança necessária e suficiente para superar os seus desafios. Então você aprendeu, não é, a levar grito das pessoas e ficar quieto, não tomar decisão. Ou decisões, que é mais de uma, né? Você aprendeu a ficar em silêncio, ficar quieto e dizer, olha, se alguém disser para você, ó, é assim, 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 você não questiona.
Tá fazendo mal para você, tá doendo, e você vai ficar aqui, ó, quieto, calado, recebendo aquela pressão, porque você foi acostumado, ou foi ensinado, ou doutrinado a ficar calado, sentindo dor. Então você precisa romper. Você precisa acabar com essa dor. Você precisa dar um grito de liberdade. Porque não é normal viver travado. Não é normal ter medo de ser feliz. Não é normal se punir, né? Por errar. Não é normal estar sempre no automático. Ou seja, é normal sentir, você pode errar. Você pode iniciar um negócio e ele quebrar, não tem nada de errar, você tentou. Você pode sair da linha, você pode arriscar. É natural errar, você precisa errar. O nosso crescimento ele vem nos nossos maiores erros. Se eu estou aqui nessa noite trazendo esse bate-papo com vocês aqui, é porque eu errei muitas coisas na minha vida. Não é porque eu acertei, é pelo contrário. Todas essas pessoas que estão hoje na mídia, elas erraram muito lá atrás para poder se encontrar. Então você pode errar, então erre, fracasse. Mas o grande problema de muitos é que eles fracassam, não querem ficar lá no fracasso a vida inteira. Eles querem errar e querem permanecer no erro a vida inteira. Não, eu errei, mas eu não aceito ficar no erro. Eu fracassei, mas eu não aceito ficar no fracasso. Olha, eu falhei, mas eu não aceito ficar nessa falha. Eu vou mudar de vida. E o que é que eu preciso fazer para mudar de vida? Tomar decisões e atitudes. Eu preciso tomar decisões e atitudes para que as coisas realmente comecem a acontecer na minha vida. Você não precisa saber como vai ser daqui para frente. Você só precisa escolher que não vai mais viver como antes. Então, sinta a dor, não é? Se a gente não sentir a nossa dor, a gente não vai ser curado. E por que a dor existe? Não é? Por que que a dor existe? A dor ela é pedagógica. Porque se não fosse a dor, nós iríamos sempre repetir os mesmos erros e nunca iríamos ter uma evolução. Então a dor, ela vem para nos aprimorar e mostrar o caminho que nós precisamos seguir. Então, quando a gente fica negando essa dor, dizendo que está tudo bem, dizendo que está tudo superado, dizendo que eu não sofro mais por isso, por aquilo, nós estamos nos limitando. Nós estamos vivendo totalmente dentro de uma caixa. Exatamente como aquela caixa do início da aula, aonde nós colocamos tudo lá dentro, lacramos e jogamos no fundo de um armário. E é assim que você quer viver no automático? Viver no automático é prejuízo. Nós viramos pessoas sem sentimento, angustiada às vezes, ou rancorosa demais, né? Você vai ver uma pessoa chata, ninguém vai querer estar perto de você. Por quê? Porque você está doente, você está ferido. E as pessoas não entendem que a sua chatice, às vezes, é uma dor que você está sentindo, não é? Então a gente precisa realmente tratar essas coisas. Então, é normal sentir a dor. É preciso chorar, derramar lágrima. É normal precisar de colo, precisar de um abraço de alguém. É normal pedir ajuda. É humano, é real, é necessário. Você precisa. Então hoje não é o primeiro passo, é o passo que muda o jogo. Porque nós já iniciamos esses passos há quase um mês e meio atrás.
Então hoje é o passo que muda o jogo. Não é aquela ou aquele que finge que está tudo bem. Não é aquele passo que você vai ficar dando na defensiva, não, mas é aquele passo de ataque, de dizer assim, olha, eu não estou bem, eu preciso mudar, eu não aceito mais continuar dessa forma, olha, eu não aceito mais esse tratamento, olha, eu não aceito mais esse apontamento sobre mim. Ah, eu estou infeliz no meu trabalho, eu vou chutar o pau da barraca, eu não quero mais esse trabalho, eu vou atrás de outro. Ah, eu não estou feliz nessa cidade, eu vou mudar de cidade. Ah, eu tô infeliz desse ambiente, eu vou sair desse ambiente. Você precisa tomar a decisão, porque se você não tomar uma decisão, você nunca vai conseguir se libertar, nem de si, nem dos outros. Então, aquela pessoa, né, que toca o que ninguém nunca viu. Você às vezes está tocando em você e você sente aquela dor e você tenta encobrir aquilo ali. Mas quem olha para você diz assim, poxa, aquela pessoa ali é muito feliz. Né? Aquela pessoa ali é totalmente realizada. Mas ela não sabe que quando você toca em você, você sente dor. Né? Você está machucado, mas você merece ser inteiro. Você merece viver sem se esconder de si, tirar todas as máscaras e se revelar para você mesmo, dizer assim, cara, eu sou assim, eu quero mudar. Eu não aceito mais colocar essa máscara aqui da gentileza para agradar pessoas que eu não quero agradar. Ah, eu não quero mais colocar aqui essa máscara, né, de um coitadinho, porque eu não sou um coitadinho. Né? Eu não quero mais colocar essa máscara aqui da rejeição. Ah, todo mundo me rejeita, ninguém me aceita. Não, eu me aceito. Eu me completo. Né? Quando você aprender a ser feliz sozinho, meu irmão, tudo muda. Tudo muda. Chama-se de solitude. Quando você chegar nesse nível de solitude, você muda totalmente a sua visão de mundo. Né? Então você merece deixar de sobreviver e finalmente viver. Né? Você merece, você tem esse poder. Você foi gerado para isso, né? Você foi gerado para viver e não está sobrevivendo dentro de um caos emocional. Você precisa romper com aquilo que te aprisiona. Se é romper com a família, rompe com a família. Se é romper com o pai, rompe com o pai, ou com a mãe, ou com o irmão, seja lá com quem for. Você precisa romper. Aí você vai entrar no pensamento assim, poxa, mas tem um versículo na Bíblia que vai dizer que eu preciso honrar. O pai e mãe, sim, você não vai desonrar ninguém. Romper não é desonrar. Romper é você viver a sua vida, sem que os outros interfiram nela. É as suas escolhas, é os seus desejos, é os seus sonhos, é os seus objetivos e não os dos outros. Então você precisa cortar amizades que não servem mais, tapinhas falsas nas costas, eu não aceito mais. Né? Pessoas que estão na sua frente, estão ali com você, mas por trás, olha, arreia o meião. Pessoas que só estão esperando um vacilo para puxar o tapete para você cair. Cara, tu vai ficar num ambiente desse? Vai ficar aceitando? Ah, porque eu tenho pena. Quem tem pena, meu irmão, é galinha. Ninguém está aqui para ter pena de ninguém. Pena é uma coisa muito forte, é uma coisa que nenhum ser humano deveria ter pelo outro. Nós temos que ter compaixão dessas pessoas, misericórdia dessas pessoas, e não pena. Pena é uma palavra muito forte, é uma palavra que destrói qualquer ser humano, e nenhum ser humano precisa ser destruído, por pior que ele seja. Mas eu tenho a compaixão pelo outro, pelo meu próximo, eu tenho, né, a misericórdia pelo outro, né? Mas primeiro eu, depois o outro. Quando você está dentro de um avião, as portas do avião vai fechar e vai ter as instruções. Em caso
de despressurização da cabine, vai descer umas máscaras, né? E você coloca primeiro em você e depois em quem está do seu lado. Ou seja, o próprio avião. Então não vai adiantar você querer cuidar primeiro do outro e esquecer de você. Primeiro que se a cabine despressurizar, você não vai conseguir nem respirar e nem vai conseguir cuidar do outro. Então primeiro você cuida de você para que depois você possa ter saúde, você possa ter emoção, você possa ter possibilidades de ajudar alguém. Então, ou seja, primeiro você cuida de você, para depois você ajudar as outras pessoas. Como é que um cego vai guiar outro cego? Vai cair os dois no primeiro buraco que aparecer. Então alguém precisa enxergar. Então você precisa se sarar primeiro, você precisa se cuidar primeiro, para depois você começar a fazer a diferença na vida das pessoas. Então a riqueza vai vir, a prosperidade vai vir, a abundância vai vir depois que você começar a sarar a si mesmo. Não é porque, exemplo, ó, tem pessoas que ganham um salário mínimo e vivem muito melhor do que aqueles que ganham 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais. Eles fazem milagre. O que eles fazem eu não sei, mas dá para entender que realmente essas pessoas elas são pessoas que têm uma vida mais saudável emocionalmente. Claro que não são todos, mas uma grande parte de pessoas que vivem de forma CLT conseguem viver muito melhor do que pessoas que são PJs que, né, têm um giro de capital muito maior. Não é? Então, assim, nós precisamos primeiro fazer o quê? Se curar, se libertar, para depois a gente construir alguma coisa mais sólida. Então, você merece viver sem se esconder de si mesmo. Né? E você, mais uma vez, merece deixar de sobreviver e finalmente viver. Né? Que essa mensagem ela possa te conduzir a uma transformação. Né? O curar é o invisível. O curar, o invisível, é parar de correr e começar a se encontrar. Não é? Você não está vendo a sua dor, mas você está sentindo. Ela é invisível. Curar o invisível, meu irmão, é deixar o grito sair de forma de verdade. É parar de esconder ferida e começar a honrá-la como parte da sua jornada. E como nós falamos aqui, é ressignificar. Ressignificar. Que muitas vezes nós olhamos para o nosso erro, para o nosso problema e sentimos aquela dor. Mas que se você ressignificar, você vai dizer assim, poxa, aquele problema veio, aquela dor realmente existe, mas me fez crescer. O que foi que essa dor me ensinou? O que foi que esse problema me ensinou? O que foi que toda essa situação gerou em mim? Ressignificar. Então, quando você ressignificar a sua dor, tudo vai começar a ser transformado em você. Eu não estou aqui falando de religião, não. Estou falando aqui de cura. De você olhar para dentro de você realmente e dizer assim: eu preciso ser curado. Eu preciso ser transformado. Você não precisa mais viver com o que te destruiu. É deixar ir embora. É liberar o perdão. É liberar aquela pessoa. É liberar aquela situação. É liberar, né, um passado sombrio que você carrega até hoje. Deixa embora. Já foi. É ressignificar. Poxa, me fez sentir tanta dor. Mas agora eu olho para ele e vejo como aquilo me fez crescer. Como aquilo transformou a minha história. Como aquilo me levou a um despertar. Né? Você precisa, né, olhar dessa maneira. Você pode viver com o que te constrói. E o que te constrói, ele começa agora.
Você não precisa viver com aquilo que te destruiu, mas com aquilo que te constrói a partir de agora. O que é que te constrói a partir de agora? Tem tantas possibilidades novas surgindo. Tem tantas possibilidades que você pode criar, pode gerar. Você pode construir uma nova história. Você pode construir um novo caminho. Você pode construir, né, um império. Você pode construir uma vida de paz, um casamento tranquilo. Você pode construir um relacionamento mais saudável com seus pais, com seus filhos. Você pode reconstruir coisas novas, ao invés de ficar preso em uma dor do passado, amargurado, entristecido e começa a ferir outras pessoas. Você está derramando o seu sangue em outras pessoas. É por isso que o mundo hoje está tão complicado de viver. Porque são pessoas derramando sangue sobre outras. Feridas abertas. Feridas não curadas. E aí, traz uma pessoa que está ali saradinha, traz ela para a sua vida, você começa agora a derramar sangue sobre ela. E essa pessoa agora está ferida. E ela sai da sua vida machucada. E ela vai fazer o quê? Ela vai encontrar outra pessoa e vai derramar o sangue dela sobre outra pessoa. E assim vira um ciclo desgovernado. Vira uma coisa totalmente absurda, incontrolável. Então nós precisamos começar a fazer a diferença. Se eu quero um mundo melhor, esse mundo melhor começa por mim. Se eu quero uma cidade melhor, essa cidade melhor começa pelos meus comportamentos. Se eu quero um país mais justo, ele começa pela minha justiça. Se eu quero um país rico, próspero, ele começa com a minha prosperidade. E a minha prosperidade, a minha riqueza, a minha abundância, ela começa com a minha cura, com a minha libertação, com a minha restauração, deixando o passado para trás e olhando para o que está à minha frente, as possibilidades novas que o mundo está me gerando, que Deus está trazendo para nós. Então, é assim que eu preciso olhar para a vida. E não com um ar de raiva, e não com um ar de rancor, e não com um sentimento de dor. E um coitadismo frenético. Não é? Então arranca essa máscara e começa a viver algo novo na sua vida.